Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Hoje nós estaremos meditando no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, que é um paralelo de 2 Reis, capítulo de número 15. Nós estaremos falando sobre o rei Osias. Rei Osias, este personagem é um rei de Judá. Ele é conhecido, este nome ele é bem conhecido quando alguém vai pregar sobre Isaías, que viu o trono, viu Deus sobre o trono, os anjos voando ali, sempre alguém usa o termo, começa por ali, no ano que morreu o rei Osias. E é sobre este rei Osias que eu estarei hoje trazendo aqui as partes positivas e as partes negativas. Rei Osias, rei de Judá. O rei que assumiu o trono com 16 anos. O rei que assumiu o trono pela vontade do povo. Ele tem a aparência de Saul e ele tem as qualidades de Salomão, porque ele foi um rei que reinou muito tempo, é o rei que mais reinou em Judá por 52 anos, e este rei fez muitas proezas. Apesar de tudo que ele fez, ele não terminou seu reinado bem, mas ele começou bem, mas ele não terminou bem, porque não importa começar bem, precisamos começar bem, ter o meio bem, no meio do nosso reinado bem e concluir muito bem. Essa que é a filosofia real para nossas vidas. Não adianta nós começar muito bem, depois a gente fracassar na estrada e não terminar. Precisamos começar bem e aproveitar, nunca perder as identidades, nunca perder os nossos princípios, deixar por meio do caminho nossos princípios, porque eles vão fazer falta lá na frente. Então, a partir do versículo de número 5, diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então o texto sagrado está dizendo que ele prosperou, porque ele temeu ao Senhor, porque ele buscou ao Senhor, porque ele atendeu a instrução do profeta Zacarias. Então, durante esse tempo, ele buscou o Senhor, ele foi instruído no temor de Deus. Enquanto ele buscou ao Senhor, o Deus fez ele prosperar. Então, durante esse tempo que ele estava buscando ao Senhor, Deus estava fazendo ele prosperar. E isto fez com que ele prosperasse mesmo. Ele aproveitou esse tempo e ele fez grandes proezas. Ele fez um exército enorme, ele lutou contra filisteus, ele construiu cidades, ele ganhou batalha dos filisteus, ele lutou contra todas as nações que era contra Israel, e ele fez grandes coisas. O verso 11 diz que Osias possuía um exército bem preparado, organizado, em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Marceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Sabe quantos comandantes este homem tinha? Ele tinha 2.600 chefe do exército, comandante do exército. Sabe quantos homens ele tinha no exército?
O exército dele era de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima, está aqui nesta versão que eu estou usando escrito, poderosíssima, que apoiava o rei contra seus inimigos. Osias providenciou escudo, lança, capacete, coraça. Tinha um exército de fato bem fortalecido. Ele foi extraordinariamente ajudado por Deus. E assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou para todos os lugares. Foi para muito longe. Esses detalhes que eu trago aqui são as partes positivas desse rei. E eu estou trazendo o retrato desse rei, a história do rei Osias aqui, Palavra das 15 para o teu coração. Você é bem-vindo aqui na Palavra das 15, todos os dias de segunda a sexta-feira. Aqui, Palavra das 15, nós estamos ministrando a Palavra de Deus todos os dias. E você pode nos encontrar aí nas redes sociais, em todas as plataformas. Se você entrar no YouTube, no canal PR João Guimarães, e você encontrou esse vídeo aí neste canal, não sinta constrangido, pode se inscrever nele, deixa teu like, que você vai ser comunicado quando a gente gravar um outro vídeo. E tenha certeza que a palavra de Deus é o que dá sustento para você neste ano de 2022. Seja a bênção do Senhor todo sempre para a tua vida. A palavra de hoje, estou trazendo aqui o relato, a parte positiva de um rei que foi instruído no temor de Deus, que buscou a Deus, que fez o que Deus aprova. Isso é muito importante, porque só de ouvir isso começamos a pensar, será que estamos fazendo alguma coisa que Deus o aprova? Será que nós estamos buscando alguma coisa que Deus o aprova? Deus o fez, o rei Osias, prosperar poderosissimamente. Foi estrondoso o que Deus fez na vida desse homem. Ele foi crescendo, porque ele procurava agradar a Deus. Então, o final dele, ele não foi muito bem, até por excesso de desejo de fazer alguma coisa, mas o texto diz que por soberba, porque o homem não tem estrutura para muita coisa. Ele vai subindo, ele é limitado, chegou até um limite, se passar dali, ele começa a errar, porque a soberba chega sobre ele, e ele começa a cair. Quando ele não cai de uma vez, como aconteceu com este rei de Judá, rei Osias. Rei Osias, um homem que tinha toda a preparação, um homem que era amado pelo povo, um homem que tinha uma consideração pelo povo. O povo amava o rei Osias. O rei Osias tinha tudo do melhor no seu governo, no seu reino. E foi o período que Judá reinou com vitórias durante este reinado do rei Osias. Entretanto, essa palavra, ela vem para mim e para você na tarde desse dia, para nós entendermos que Deus, ele não muda, que Deus não faz diferença de pessoas. Deus abençoa aquele pequeno que não tem nenhuma posição na terra, e ele abate aquele grande
e que ele o abençoou. Ele abençoou todo o tempo o rei Uzias. Mas se nós, Tiago fala isso, se nós continuarmos fiel, ou se nós deixarmos de ser fiel, Deus continua sendo fiel na sua palavra, porque ele não pode mudar. Ele não muda, ele é mutável. Ele não muda. Deus, ele exalta, ele abate. Ele dá vida, ele também tira vida. Se permanecermos dentro da vontade dele, dentro da obediência dele, dentro da ordem dele, nós vamos terminar os nossos dias na terra abençoado por ele, agraciado por ele, porque ele não é infiel. Deus é fiel no que ele prometeu e no que ele fará na sua vida. Então esta palavra das 15 para o meu e para o teu coração, continue confiante em Deus, continue na direção de Deus, continue na obediência de Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar a tua vida. Não deixe que nada venha tirar de você aquilo que você aprendeu. Conserva em você os seus princípios. Mantenha a sua identidade de santo, de cristão. Porque Deus não tira os olhos de você. Deus está olhando para você. E o que Ele mais quer é te manter no alto. O que Ele mais quer é te levantar, te levantar, te levantar. Deus não tem interesse em abater você. É você quem abre a porta para descer. A porta da descida é você quem abre. A porta da subida você abre também. Fazendo o quê? Buscando a Ele, vivendo no temor dEle, obedecendo às ordens dEle. Isso são portas que você vai abrindo para você subir, ter uma vida de alegria na presença de Deus. Mas também tem as portas que fará você descer. É a porta da desobediência, a porta do orgulho, a porta da soberba. Às vezes a gente está lá em cima e a gente sobe tanto pela cabeça, a posição, a direção, e nós sentimos que somos alguma coisa, aí a gente abre uma porta do orgulho e a gente cai alguns degraus. Daqui a pouco a gente abre outra porta da soberba e da humilhação das pessoas, e a gente abre mais uma porta, mais degraus. E assim a gente vai voltando, vai descendo, mas não é a vontade de Deus. Quem abre a porta para subir, somos nós. E quem abre as portas para descer, somos nós. Existem portas de subida e existem portas de descida. E aí a gente faz uma reflexão sobre as nossas vidas. Imaginamos, cuidado para não abrirmos portas para cair, portas para descer. Vamos estar subindo. Eu estou falando de um rei, por nome rei Uzias, rei de Judá, o rei que reinou 52 anos, começou a reinar com 16 anos de idade. Eu trouxe aqui todas as partes positivas. Olha o que a Bíblia escreve sobre ele. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Este é o rei Uzias. Entretanto, ele era dependente de Deus como eu e você. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso e o seu orgulho provocou a sua queda, então o orgulho dele abriu as portas da descida e ele desceu de ponta cabeça. O seu orgulho provocou sua queda.
ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Olha, ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso, tendo em vista que esta função, essa tarefa não é do rei, mas por ele ser o rei poderoso, ele diz: eu que determino o que tem que fazer. Ou seja, eu estou acima do mandamento, eu estou acima da lei, eu estou acima. Quem fazia a tarefa disso aí era o sumo sacerdote. Mas ele, a descendência de Arão, mas ele não, eles não, vou mudar esse negócio. Hoje eu sou o rei Osias, conhecido em todo o território, no meio de todas as nações. Quando falava rei Osias, todo mundo parava para ouvir. Eles, por que que eu tenho que seguir o que foi determinado pela lei de Moisés? Não, eu vou determinar a partir de hoje o que pode e o que não pode. E ele entra no templo para queimar incenso. Mas esta função, esta tarefa não era para o rei, ainda que ele era um rei famoso. Não era para ele. A função desta tarefa era para os sumos sacerdotes. Então Deus não aceitou. Primeiro, os sacerdotes não aceitaram. Então o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. E eles enfrentaram e disseram: não é certo que você, Osias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa do sacerdote. Os descendentes de Arão, consagrado para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Olha o sacerdote ousado, na direção de Deus, na unção de Deus, ele peita o rei agora e traz esta palavra para o rei. Mas o rei não desceu. O rei não se humilhou. O rei, com sua soberba e o seu orgulho, o rei diz assim: Osias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo foi ansioso, ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido. Este Senhor que o feriu aqui pela desobediência é o mesmo Senhor que abençoou ele grandiosissimamente, poderosissimamente. É o mesmo Senhor. Eu estou dizendo que servir a Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. O Senhor não muda de atitude. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ele permanece fiel na sua palavra. Se nós permanecermos fiel com ele, nós sempre estaremos por cima, por cabeça e não por cauda. Mas se nós não desobedecer, este mesmo Deus que o levantou é o mesmo Deus que o abate. A palavra das 15 para o meu e para o teu coração, na tarde desse dia, é para nos despertarmos que nós sempre seremos servo do Deus Altíssimo.
por maior posição que chegarmos, por maior posição que formos colocados. Mas de Deus, nós sempre seremos servos. Deus não vai mudar mandamento por causa de homem, por causa de ser humano. Não. Mandamento do Senhor, ele prevalece e vale para todo nível da sociedade. Baixa, média, alta, ele é o mesmo. Deus não mudou. Se a tarefa era para o sumo sacerdote, ou se era para os descendentes de Arão, aqueles consagrados, era para eles, e Deus não mudaria para o rei Uzias, porque era o rei Uzias. Deus não mudou. Você não obedeceu os sacerdotes, ainda que você é o rei, então receberá uma lepra. O rei Uzias sofreu a lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada. Como leproso, não podia envolver. Agora um rei com esse potencial, ele está agora numa casa separada, porque ele não pode ficar no meio da sociedade, no meio das pessoas. Morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor e somente atendido de longe, e era obrigado a dizer, se alguém aproximar, a palavra imundo. O rei, que era conhecido internacionalmente, o rei de grande potencial. A própria nação chorava pela situação do rei. Mas Deus não muda. Deus não muda os seus decretos por causa de homem. Deus não muda a lei por causa de homem. Deus não muda a sua palavra por causa de homem, seja ele qual for. Prevalece a palavra de Deus. Ela não muda. Passe tempo que passar. Ou concorde com ela ou não concorde. Ela não muda. E ai daqueles que atropelar a palavra. Ai daqueles que sair fora do mandamento do Senhor. Palavra das 15 para o teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa mensagem é a mensagem de reflexão. Rei Uzias, o homem que cresceu. Ele foi um homem abaixo de Salomão. Ele teve muita riqueza. Ele foi o homem que mais estruturou o reino de Judá. Entretanto, ele terminou em lepra, porque ele entrou no santuário para fazer a tarefa de quem era consagrado para fazer. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não muda por causa da nossa posição. Ela continua sendo a mesma. Essa palavra, ela é tão relevante para todos e assim como para os líderes de igreja. Que Deus te abençoe e te guarde a tua casa, a tua família, o teu lar. Seu nome do Senhor glorificado na sua vida todo o tempo, em toda área. Seja a mão do Senhor te amparando, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença. Querido Deus e bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, apresentar a todos que estão ouvindo e que irão ouvir, meu Pai, este vídeo, ser a tua bênção na casa, no lar, na família, no casamento, na vida das finanças, Senhor. Meu Deus, vida física, na saúde. Pai querido santo, em nome de Jesus, aceita, Senhor, a minha oração. Amém.